Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos colocar números irracionais numa reta e vamos, com isso, medi-los usando uma régua. Chegaremos a algumas conclusões interessantes. Usaremos para isso o Teorema de Pitágoras. Aprenda matemática em qualquer lugar. Vem comigo! Muito bem, pessoal, vamos então começar uma aula sobre números irracionais, não é? E para tal, vamos começar com a raiz quadrada de 2, que é o primeiro número irracional que nós sempre temos contato. Combinado? Então vamos lá. Vamos pegar um segmento que mede 1 centímetro, perfeito? E vamos desenhá-lo na horizontal. Agora vamos pegar um segmento de tamanho idêntico, também de 1 centímetro, de tal maneira que ambos os segmentos formem entre si um ângulo de 90 graus. Estamos então construindo um triângulo retângulo. E eu quero saber qual a medida deste segmento que está em vermelho. Como eu não sei que medida é essa, vou chamá-la de x. Sabemos que, pelo Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Temos então que x ao quadrado será igual a 2, porque 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado seria 1 mais 1, que dá 2. Bom, se x ao quadrado é igual a 2, estamos de frente para o x igual a raiz quadrada de 2. Sabemos que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Veja, o nosso problema consiste em tentar medir o valor dessa raiz quadrada de 2. Então, eu vou usar uma régua. Eu vou usar uma régua para verificar que tamanho, então, representa a raiz de 2. Vamos pegar o segmento que está em vermelho, porque esse segmento mede raiz de 2 centímetros, porque agora há pouco acabamos de calculá-lo, e vamos ver na régua qual é essa medida. Veja que a régua está medindo um número que é maior do que 1,4, porém é menor do que 1,5. Veja que há uma imprecisão na medição da raiz quadrada de 2. Então, precisaremos, a partir de agora, definir o que é um número chamado de número incomensurável. Todo número irracional, que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, então será um número incomensurável. Um número incomensurável é aquele que não se pode nem se consegue medir, não é? Em que a relação não pode ser medida por um número inteiro ou fracionário. Ao comparar aquele segmento vermelho na régua, eu percebo que não é possível comparar usando os espaçamentos que a régua possui para chegarmos a uma conclusão por comparação de qual medida é a raiz quadrada de 2. Então, utilizando outros meios, como por exemplo o cálculo numérico, encontraremos que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente esse símbolo, né, que são dois tios, um sobre o outro, é chamado de aproximadamente. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Veja que não é possível, usando a régua, chegarmos a essa precisão. Então, precisaríamos de outros recursos, como, por exemplo, o cálculo numérico, que é uma matéria que você estudará quando ingressar na faculdade. Combinado? Vamos então estudar agora o próximo número irracional, que também é muito interessante. Após o cálculo da raiz de 2, vamos então estudar a raiz de 3. Para estudar a raiz de 3, nós precisaremos então pegar aquele segmento calculado no slide anterior, que é o segmento vermelho que mede raiz de 2 centímetros, e vamos desenhá-lo na horizontal.
Depois disso, vamos pegar aquele segmento verde que mede 1 centímetro e vamos formar entre eles um ângulo de 90 graus e o nosso objetivo, novamente, é construir um triângulo retângulo. Este segmento, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, que está em amarelo, eu vou chamá-la de Y. Vou novamente utilizar o Teorema de Pitágoras. Ao usar o Teorema de Pitágoras, sabemos que o quadrado da hipotenusa, que no caso a hipotenusa é o segmento Y, por quê? Porque ele está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da raiz quadrada de 2 mais o quadrado de 1. Então, temos que o quadrado de y é igual a 2 mais 1. Perfeito? Então, temos que o quadrado de y é igual a 3. Utilizando o mesmo raciocínio do slide anterior, se y ao quadrado é igual a 3, então y só pode ser igual a raiz quadrada de 3. Vamos pegar novamente a régua, vamos pegar esse segmento amarelo, que mede raiz de 3 centímetros, e vamos compará-lo, né, a esses espaçamentos que a régua nos dá. Observe que, ao tentar medir, encontramos que a raiz de 3 é um número com certeza maior do que 1,7 e com certeza é menor do que 1,8. Utilizando artifícios numéricos, não é? Como falamos no slide anterior, raiz quadrada de 3, então, será aproximadamente 1,73. Então chegamos a uma brilhante conclusão. Os números irracionais não podem ser medidos com o auxílio de uma régua, pois a régua compara as medidas com as frações. E sabemos que as frações são espaços entre números e frações são números racionais. Então nós acabamos de chegar a uma conclusão. Números irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Entenda que fração é uma divisão entre dois números inteiros. Então veja que um número irracional não pode ser escrito dessa forma. Vamos então para o último número irracional, que é o cálculo de uma raiz quadrada de um número inteiro qualquer. Não é? Então eu vou aproveitar que eu já calculei, não é, a raiz quadrada de 2. Então eu tenho o primeiro triângulo retângulo que eu usei no primeiro slide. Depois eu vou fazer triângulos retângulos utilizando sempre o mesmo raciocínio para usar o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá? Raiz de 2 agora, que era a hipotenusa do primeiro triângulo, passará a ser o cateto do segundo triângulo. Então, formando agora um novo triângulo com a hipotenusa em amarelo, eu tenho que esse triângulo retângulo possui como hipotenusa a raiz de 3. Fizemos o cálculo desses dois triângulos no primeiro slide e no segundo slide. Agora eu vou continuar. Eu vou colocar um cateto medindo 1 centímetro e vou usar o Teorema de Pitágoras para calcular a nova hipotenusa. Descobrirei que a nova hipotenusa é a raiz de 4. Vou colocar novamente um novo cateto, formando um novo triângulo retângulo, certo? E o outro cateto, que agora é a raiz de 4, formei então um triângulo retângulo cuja hipotenusa é a raiz de 5. Você está observando a construção? Eu vou colocando sempre um cateto que tem 1 centímetro e utilizando a hipotenusa do triângulo anterior, sendo agora o novo cateto. Usando o Teorema de Pitágoras, eu percebo que a hipotenusa que eu vou criando é sempre uma hipotenusa em que o radicando é um sucessor, não é? Então eu comecei com a raiz de 2, depois se transformou em raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, e com a construção que eu vou fazendo, o próximo só poderá ser a raiz de 6, o próximo a raiz de 7, a raiz de 8, a raiz de 9, e por fim eu terminarei com a raiz de 10. Observe que se eu analisar todos os vértices desses triângulos, eu terei uma espiral, não é? Então é uma espiral formada com raios que vão alterando de tamanho, e esses tamanhos são sempre números irracionais. Então está aí uma dica de como se pode calcular um número irracional qualquer a partir de outros irracionais. E aí,
Gostaram dessa aula? Aprenderam a calcular a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3? Espero que sim. E caso você tenha gostado, não se esqueça, marque com o dedão lá embaixo e compartilhe o nosso canal com seus colegas. Prof. Dani Matti, sucesso! Até a próxima!